O Patinho Ratel. O Patinho Ratel é pensado para ser uma aventura para Ordem Paranormal, mistério, Rastro de Cthulhu, enfim. É uma história que se passa em São Paulo, em 1991, e ela vai começar com os personagens sendo enviados ou demandados a investigar alguns misteriosos desaparecimentos. Então, até aquele momento, e aí no Ordem Paranormal, acho que o próprio sistema inclui essa ideia de que os caras recebem um briefing, né? Tipo, alguém levantou que aquele é um caso a ser investigado, e aí eles recebem um briefing daquilo, e eles vão estar ali tentando investigar o desaparecimento de 10 famílias, né, de diferentes composições, que são desaparecimentos considerados misteriosos porque não há rastros, né, em todos os casos. As famílias parecem ter abandonado suas casas voluntariamente, não há sinais de violência, não há sinais de crime, não há nenhuma conexão evidente, as famílias têm tamanhos, origens, formatos, situações financeiras completamente distintas, não há informações de que elas se conheçam, de que elas têm alguma conexão prévia. E mesmo assim, todas as famílias que desapareceram parecem ter feito um mesmo padrão de comportamento, que é, um dia, do nada, eles recolheram tudo que eles tinham que tivesse algum valor, que fosse carregável, colocaram em seus carros e subiram. Então, assim, na década de 91, você não tinha mecanismos de investigação tão fáceis de celular, aquelas GPS, câmera e tal, para conseguir rastrear. Essas famílias simplesmente desapareceram. E aí, quando os investigadores começam a investigar, e eles ainda estão naquela fase inicial, uma das famílias vai aparecer, né, todos os integrantes da família mortos, e com traços de assassinatos ritualísticos, de alguma natureza, que aí o narrador vai pensar nisso. Então, o que acontece? A primeira coisa que os investigadores vão notar, quando eles começarem a investigar, o primeiro padrão que eles vão descobrir é que todas as famílias têm filhos. Nenhuma delas é composta exclusivamente por pessoas sem filhos. E aí, quando eles forem seguindo esse rastro dos filhos, o que eles vão descobrir é que todos esses filhos têm um padrão. Né? Em algum momento, algo na casa indica que essas crianças são fãs de um personagem chamado Patinho Ratel, que é um personagem de um canal de TV local, né? Um canal ali que não é um canal nacional, não é uma coisa que passa no país inteiro, que é uma coisa meio Garibaldo da Vila Sésamo. Então, assim, é um homem vestido com uma fantasia de pato, que faz umas brincadeiras, canta, dança, ele no estúdio lá, ele interpreta algumas coisinhas e tal, e ele tem os amiguinhos, assim, ele tem a cabrinha Chune, ele tem o peixinho Dango, que são os amigos dele que aparecem junto com ele nas cenas. E aí o programa tá no segundo ano de apresentação, eles vão atrás para saber isso. É um programa que tem um público restrito porque ele só é transmitido para aparelhos conectados a antenas parabólicas. Então ele não está passando aí genericamente em todas as antenas, não é um sinal aberto, é só em precisar pesquisar para isso daí, hein? Exatamente, só em antena parabólica, que é outra coisa que eles vão descobrir. Uma outra coisa em comum entre as famílias é que todas elas têm antenas parabólicas. E aí o terceiro elemento e mais importante é que quando eles começarem a investigar esse elemento de conexão, eles vão descobrir que o Patinho Ratel lançou recentemente um LP, um disco de vinil, com as músicas mais famosas do programa. Tô vendo. E aí, quando eles chegarem quando eles forem observar isso, eles vão descobrir que em todas as casas das famílias que desapareceram havia pelo menos uma cópia do disco que foi comprado pelos pais para os seus filhos, para as crianças que são fãs. E aí, o que eles vão continuar investigando, eles vão vão olhar lá a capa do disco, é um disco normal, né, aparentemente normal, tem lá 11 faixas, segunda capa, mas se eles forem olhar no disco de vinil, e os jovens que estão vendo aí que não saibam como funciona o disco de vinil, um disco de vinil tem riscos indicando o número de faixas nele. Cada faixa você coloca para rodar. Exatamente. Você coloca ali para rodar na vitrola. E aí eles vão ver que o disco, a capa fala em 11 faixas, mas o disco tem 12 faixas. E aí, eventualmente, eles vão descobrir que a 12ª faixa, que não está indicada na capa do disco, é uma faixa surpresa, uma faixa diferente. E aí, se eles ouvirem essa faixa, eles vão ouvir o Patinho se dirigindo diretamente às crianças e pedindo que eles chamem toda a família para ouvir uma música especial que ele tem, que vai ter uma surpresa muito divertida. E aí essa faixa, na verdade, é uma mistura bizarra de sons, um idioma que parece um pouco alienígena, que é quase como se o disco estivesse sendo tocado de trás para frente. E todos que escutam essa faixa são tomados por uma espécie de loucura, um tipo de controle mental que os impele a viajar para uma fazenda próxima da cidade, o quanto antes, em segredo, e levando tudo que eles têm de riquezas à mão. Essa fazenda, se eles forem investigar, depois que eles tiverem essas informações, às vezes eles vão precisar que alguém ouça e se sinta impelido a fazer aquilo, e aí eles vão ter que convencer a pessoa a não ir, ou vão ter que seguir a pessoa.
É uma fazenda que tá no nome do criador do personagem do Patinho Ratel, chamado João Carvalho Cosa, que assina João Carcosa, e que é, na verdade, uma manifestação dele mesmo, Nyarlathotep, que está usando o personagem do Patinho Ratel para obter recursos e potenciais sacrifícios para outros deuses anciãos, que é o que o Nyarlathotep faz de melhor. Então, Patinho Ratel, obviamente, é um anagrama de Nyarlathotep, e a cabrinha Shuni, bem como o peixinho da Dango, são manifestações inspiradas em Shub-Niggurath e Dagon. E João Carcosa, para quem não sabe, é Johnny Carcosa, o personagem que o Alan Moore usou para fazer o Nyarlathotep em um dos seus livros. Cara, eu vou Carcosa falar, é a região, é o lugar de onde o rei amarelo veio. Exatamente. vou falar um negócio pra você. Teve boneco, serial killer vestido de pato, disco virado ao contrário, crias de Shub-Niggurath, coisas de Lovecraft. Esse plot tá recheado. Esse plot está completo. Eu nunca vi o Marcelo ter desenvolvido um plot tão completo sobre o tema que a gente tá propondo como esse aqui, cara. Só faltou você chamar o pato 3 vezes no espelho pra ele aparecer. Eu fiz o King, pô. Mas a minha lenda urbana era o disco da Xuxa, pô. Quem não sabe tem essa lenda aí, de que se você rodasse o vinil da Xuxa lá, da década de 80, de trás pra frente, ele era uma invocação do demônio, o que virtualmente acontece com qualquer disco de vinil que você rodar ao contrário, porque primeiro você tá estragando um bom vinil, e segundo porque nenhuma dessas músicas é feita pra isso. Então, se alguém, quero usar esse plot, vou colocar a imagem do Patinho Ratel pra você aí no Discord, lá nos recursos. Essa é uma boa, hein? A gente podia fazer um levantamento sobre os nossos plots, hein? Né? E fazer porque, um catálogo, tá hein? tudo salvo, né? Essas imagens estão todas, a gente manda pro vermelho no... Talvez. Que eu mudei de computador. Não, mas eu tenho, tá salvo no meu computador.